Olá, boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o Instagram noticiar o pessoal. Boa noite, Fargone. Beleza, doutor? Boa noite, Everton, Karine, Walter, boa noite. Boa noite, Flávia, Eduardo, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Ok? Boa noite, Jonatas, Kelly. Fala, Pierre, boa noite. Fala, Walter, boa noite, boa noite. Beleza, maravilha. Boa noite, Liliane. Legal, maravilha, maravilha. Coloquei um tema diferente hoje, né? Um tema... Ah, Pierre, isso é uma piada, né, cara? É uma piada, graças a Deus. Gente, o Berlândia é tão pequeno, né? Ontem eu fui buscar o jantar pra mim e pra Pamela. Eu cruzo com um amigo nosso. Mas cruzar mesmo, né? Muito engraçado. Eu saindo e ele chegando. Mas vamos lá. Com mais uma aguinha aqui. Fala aí, Renan, boa noite. Então, estamos propondo um tema bastante controverso. E eu espero em Deus que eu seja claro, né, no que eu vou dizer aqui. E que vocês também compreendam com clareza o nosso entendimento sobre esse assunto, né? Controverso, é um assunto sensível, mas para quem tem entendimento, para quem busca um conhecimento que vai acima daquilo que as pessoas comuns costumam dizer, eu acho que vai ser muito tranquilo para a nossa conversa de hoje à noite, né? Então você que é homem como eu, você não nasceu apenas para pagar boletos. Você não nasceu só para isso. Você não foi feito só para isso, né? A gente tem visto um movimento muito grande na internet já há algum tempo. Eu acredito que um movimento, inclusive, muito bem intencionado, tá? De homens que têm respondido a algumas coisas que têm acontecido, né? Coisas que chegam para eles, situações que chegam para eles, né? De reclamações de esposas, homens que não sabem o que fazer, que estão desempregados, né? Eu mesmo já recebi muita mensagem, inclusive no privado, aqui no Instagram, também no canal, no Telegram. Homens preocupados, né? Porque falaram que o papel do homem, né, é de ser o provedor financeiro e a mulher de ser a mantenedora do que está sendo construído, né? Da família, do lar. E quando a gente chega de paraquedas nesse assunto, uma situação, né, e você vê um contexto montado, e você vê uma pegada religiosa por trás. Vocês sempre vão me ver falando disso aqui, né? A gente sempre traz a religiosidade em questão, traz a religiosidade em xeque, para a gente realinhar o que tá sendo proposto e analisar isso com olhos de fé. Não com olhos de doutrinas de homens, mas com os olhos de fé, né? Nós não nascemos, nós não existimos para sermos religiosos. Não é esse o nosso chamado. E a religião, ela faz o quê? Ela categoriza processos, ela categoriza atitudes, categoriza responsabilidades, nomeia cargos. A religião ela tenta trazer uma estrutura em respostas a diversas questões teológicas, né? E eu tenho... que bom, Kelly, fico feliz, viu? O Instagram sempre vai barrar as minhas lives, pode ter certeza disso. Mas não é só por isso também não, tá?
Você vai entender por quê que eu estou falando isso aqui. A gente tem uma coisa chamada pecado, né? E o pecado, ele tem um poder destruidor. Só que a gente sempre acha que o pecado é aquela coisa feia, é aquela coisa assim que a fulano de tal tá fazendo, né? A Beltrana fez, né? Que absurdo. Mas tudo que nós somos é afetado pelo pecado. Não tem nada que possa sair ileso em nós por conta do pecado. Até a nossa fé, ela recebe interferências, a nossa fé ela é questionada, a nossa fé ela é balançada por conta do pecado que habita em nós. Fala, Olavo, boa noite. Então, a gente não pode menosprezar o poder que o pecado tem sobre nós, inclusive no nosso entendimento espiritual, tá? Porque uma coisa que a gente sempre fala por aqui, vamos colocar dessa forma assim, ó, tem um time do bem e tem um time do mal. E tem um muro dividindo esses times, né? Só que o muro, ele não é um lugar sem dono. O muro também é do diabo. O muro também é do mal, né? Porque, afinal de contas, tem sempre alguém em cima do muro, né? E o diabo não está importando muito com quem está em cima do muro. O diabo sempre vai atacar quem está no time do bem. Então, o alvo das setas do inimigo, uma aguinha aqui, sempre vai ser a igreja do Senhor. Sempre. Não tenha dúvida disso. Se a sua vida está muito mais ou menos, se a sua vida está muito tranquila, se você não tem muitas lutas, se você não tem muitas incertezas, provavelmente você está no muro. Provavelmente você ainda não entendeu coisas mais profundas, tá? E você não tomou decisões que realmente vão afetar o inferno. Essa é a questão. Então, quando a gente traz esse assunto de papéis, papel do homem, papel da mulher, isso nada mais é do que uma sombra de dogmas, de regras que homens tentam impor para outros homens. Outros homens. Tudo que a Bíblia ensina para a gente, quando a gente fala sobre masculinidade, sobre como os homens são, como as mulheres são, as histórias que são retratadas, ali em lugar algum você vai ver papel. Em lugar algum na Bíblia você vai ler essa palavra. O papel do homem é esse. Não. Existe uma essência. Nós temos uma essência. Então nós que somos homens temos uma essência masculina, uma essência que ela tem uma origem em Deus, uma essência que diz e que nos faz relembrar quem nós somos. E as mulheres têm uma essência feminina também em Deus e que torna as mulheres um alvo de graça, de misericórdia. E a Bíblia ensina, né, que a mulher ela tem um dom de socorro, que é um dom que só ela e Deus possuem. Nós homens não temos esse dom. Isso não está na cartilha de papel. Deus não tem um papel de socorrer ninguém. Deus tem uma essência de ser um socorro. Deus é, por essência, socorro. O que a Bíblia nos ensina, né? De onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde me vem o socorro? Então, Deus é o socorro. Deus é a manifestação do socorro. E as mulheres, quando demonstram na sua feminilidade esse dom do socorro, elas não estão desempenhando um papel. Deixa eu vestir o meu papel aqui de brigadista.
né? Deixa eu vestir meu papel aqui de enfermeira. Deixa eu vestir aqui, colocar meu crachá aqui para desempenhar essa coisa. Tá na essência. Tá dentro dela, né? Então, enquanto você insistir em buscar respostas, dividindo homens e mulheres, né? Entre aspas aqui, ó, Marte de Vênus, o homem faz isso, a mulher faz aquilo. Enquanto você estiver nessa, isso é um sinal que você está dando ouvidos para doutrinas de homens. De homens. Sabe? Quando a gente passa por crises de modo geral, tá? Crises financeiras, crises econômicas, ciclos no mundo que vão mudando as coisas no mundo. Isso é uma bênção. É uma bênção. A gente, por natureza, não gosta de mudanças. A gente gosta das coisas como são, a gente gosta de poucas variações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura de emprego, uma cultura de fazer concurso, de você ter uma função pública. Isso pra gente é muito atrativo, porque a gente quer sossego, a gente não quer mudanças, né? A gente planeja estudar para passar no concurso, para ter uma estabilidade, porque você não quer mudança. Isso faz parte da natureza do brasileiro, por uma série de questões, né? Mas, quando a crise vem, quando vem um momento assim de ruptura, todas as bases que você firmou, a sua casa, serão colocadas em xeque. Todas elas. A Bíblia nos conta de um exemplo que o próprio Jesus nos deu, que é o indivíduo que construiu uma casa e firmou essa casa em cima de uma rocha. E um outro indivíduo que construiu uma casa e firmou ela num lugar que não tinha rocha. Não tinha rocha, né? Vocês devem saber, né, que eu sou arquiteto, eu já trabalhei com construção civil por muito tempo. E uma coisa interessante é que você não sabe, né, mas quando você está num lugar construído, tem uma estrutura naquele lugar ali que ela vai para baixo, ela afunda para dentro da terra, para debaixo da terra, muitas vezes por muitos metros. É a fundação da obra, a fundação do edifício. Às vezes você vê uma casa comum, uma casa de um andar só, você nem imagina que por baixo daquela laje de piso que você está pisando ali, que você parou o seu carro, possa ter uma estaca que desceu 20 metros para baixo. 20 metros para baixo. Algumas vezes até mais. Bate uma estaca até encontrar uma rocha, uma pedra. Se você não faz uma construção até você fincar a base dela numa rocha, a sua construção ela está solta em cima da terra, tá? Aí você fala assim, João, mas quanto pesa? Quanto pesa uma casa? Uma casa pesa toneladas e toneladas, né? Então, ela por si só já é tão pesada, mas por que tem que descer realmente, né, a estrutura até lá embaixo, até a rocha? Porque não importa o peso da casa. Você pode ter movimentos de terra que a sua casa pode ou afundar, ou ela pode simplesmente rachar no meio. Ela pode rachar assim, ó. Ela pode dividir, não só num sentido, mas em mais sentidos. A casa vai à ruína. Você não tem o que fazer, né? Então, quando Jesus traz esse exemplo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque se você for numa casa que você não sabe como ela foi construída, e tem duas iguaizinhas, uma do lado da outra. Essa daqui, você puxou a fundação lá para a rocha. Essa daqui, você não. O construtor, ele deu um jeito de, vou fazer de qualquer jeito mesmo. Então, as duas casas são idênticas.
É o mesmo acabamento, é a mesma cor, é o mesmo projeto, tá? Então essas casas elas personificam dois homens, por exemplo, dois caras que congregam uma igreja, ok? Você bate o olho, eles parecem idênticos. O cara é educado, o cara tá todo domingo na igreja, é um cara que tá com a família ali, né? O pessoal participa, são pessoas que parecem ser amigáveis, pessoas que sabem falar, orar, né, publicamente. Então, a cara não tem diferença. Não tem diferença. Mas quando vem uma crise, quando vem alguém para sacudir mesmo o tapete, você vai reparar nitidamente qual daqueles dois irmãos ali realmente está firmado em algo sólido. Você não tem como escapar disso. Então as crises, elas vêm para realmente mexer com a gente. Elas vêm para sacudir a gente. E é sempre muito bom você... Só um minutinho. É sempre muito bom você fazer uma autoanálise esperando momentos de crise. Aqui, por muitos anos, eu e a Pâmela conversamos muito, né, por muitos assuntos. A gente já conversou tanto, de tanta coisa, que agora, para a gente arrumar mais assunto, a gente tem que ler mais, né? Ela tem que ler mais livros, eu tenho que ler mais livros, porque a gente já conversou demais, muitos anos. E uns exercícios que a gente fazia era, quando a gente estava em dúvida de um assunto, a gente sempre puxava para o extremo um possível desmembramento daquele assunto. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui agora, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O que isso tem a ver com o cara não ser um mero pagador de boletos? Tá? Imagina o seguinte: você é homem, você fez a escola completa, você teve boa influência dos seus pais, seu pai trabalhou a vida inteira, muito, você já sabe, você vai ter que trabalhar muito também. A geração dos nossos pais era uma geração diferente da nossa, porque o nosso dinheiro valia mais no passado do que vale hoje. Você já deve ter percebido isso, né? A quantidade de exemplos que nós temos aí de homens a moeda nem era real ainda, né? Era cruzado novo, cruzeiro novo. Os caras conseguiam conquistar muitas coisas. Eu já conversei com diversos homens mais velhos que eu. Todos falam a mesma coisa. O poder de compra era diferente, né? Então, quando se instaura um costume... O que foi, irmão? Se não estiver em cima do piano, eu não sei onde está, não. Procura, bom? O poder de compra era muito diferente. Então, quando você tem um contexto, num país como o nosso, em que trabalhar direito te remunera bem, não importa se você vai trabalhar ou se você e sua esposa vão trabalhar. Vocês têm uma vida digna de um jeito ou de outro, né? Então podem pregar na igreja qualquer coisa. Vocês podem falar que o homem é só que trabalha e a mulher fica em casa, porque não vai fazer diferença, queridos. Tá? Se você for para um país desenvolvido, em que uma professora de maternal ganha quase $20 mil por mês, tá? Não faz diferença. Tem um documentário que eu assisti com a Panda um tempo atrás, muito legal, um documentário norueguês. Eu vou lembrar o nome dele aqui. O Paradoxo da Igualdade. Procura no YouTube. São 7 episódios. O Paradoxo da Igualdade. Esse documentário ele foi dirigido por um cara que é comediante na Noruega, né? Só que o cara, ele assim,
ele choca. Ele choca com o que ele traz à tona. Coisas extremamente simples, tá? E esse documentário é interessante porque a Noruega, pelo menos naqueles dias que o documentário foi feito, foi produzido, a Noruega era o país com as menores diferenças salariais entre homens e mulheres. Todos ganhavam muito bem. E, curiosamente, homens queriam trabalhos de homens e as mulheres buscavam trabalhos de mulheres, né? Então, assim, engenharia, o cara fazia engenharia, a enfermagem, a mulher vai fazer enfermagem. São coisas que não são de papéis. São coisas que manifestam o quê? Uma essência. Porque se eu não estou preocupado agora com dinheiro, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou trabalhar com o que eu gosto. Certo? Hoje, se um homem vem perguntar para mim o que ele deve fazer, eu vou orientar ele a fazer algo que ele ganhe mais dinheiro. Porque a gente está no Brasil, a nossa moeda é um lixo, né? E as coisas tendem a piorar, sempre. Eu sou muito pessimista com relação a esse assunto. Mas veja, o meu conselho para alguém no Brasil, ele não tem nada a ver com o conselho para um homem na Noruega. Não tem nada a ver. Então esse documentário traz um pouco disso, tá? Não tem nada de religioso, nada, tá? Nada. É uma coisa bem muito interessante. Assistam isso, por favor, assistam o documentário, os 7 episódios, tá? E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui agora? A geração anterior viveu um momento específico. Não fazia diferença se o cara se era papel do cara ou não ele trabalhar, porque ele trabalhar sozinho, ele conseguia chegar em casa no final do dia e conseguia oferecer para a família dignidade, tudo. Vocês devem ter conversado com várias pessoas sobre isso já. Tanto é que a nossa geração foi criada já assim, olha, vai estudar. Estuda porque está garantido, cara. A gente que não estudou conseguiu. Nós não estudamos, a gente fez curso técnico, cara, e deu tudo certo. Então você faz uma graduação, cara, que você vai assim, você vai decolar. Toda a minha geração foi assim, né? Espelhados em quê? Um contexto vigente. Então vamos lá, vamos retomar aqui, porque eu venho umas ideias aqui na minha cabeça, né? Eu preciso puxar para cá. Se você, que é homem, você foi criado desse jeito, acreditando que o papel do homem é trabalhar e o papel da mulher é ficar em casa. Se você ficar aleijado, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Não tem seguro de vida, não tem seguro, nada que possa resolver seu problema. Porque se você acredita que o seu papel se resume a isso, você deixou de ser homem. Acabou pra você. Eu conheci homens que aposentaram e depois que aposentaram entraram numa crise difícil. Porque o cara realmente viveu a vida acreditando que o sentido da vida dele era trabalhar e pagar boleto. Aí você vem com esses exemplos extremos, né? Poxa, João, mas quantas pessoas você conhece que passaram por isso? Olha, conhecidos meus foram poucos, né? Porque se fosse mais ia ser uma tragédia. Ia ser uma tragédia. Mas eu não posso deixar de trazer isso para cá, por quê? Porque existe uma vida real, existe um mundo real. E esse mundo é cruel. Essa conta chega. E ela chega com força. Né? E você viveu a sua vida buscando somente trabalhar, buscando somente melhorar os seus rendimentos, buscando somente aumentar a sua renda, buscando somente dar mais conforto para sua família com relação a recursos. Aí você é demitido. Te mandam embora. Aí você sabe, né, que quando você vai construindo um currículo,
né? Você está numa ascendente. Enquanto você está empregado, é igual jogador de futebol, cara. Você vale ouro. O seu passe tem peso, porque você está empregado, você está dando resultado. Enquanto você estiver empregado, o seu passe vale ouro. Se você estiver desempregado, qualquer RH vai trepar você. Eles vão te oferecer qualquer coisa de salário. Porque eles entendem o quê? Olha, ele não está trabalhando. O que o homem geralmente busca? Trabalho. Vamos oferecer metade do salário para esse cara. E muitos homens aceitam, né? Porque tem necessidades, certo? Então veja, quando a gente puxa para os extremos, a gente começa a entender que, peraí um pouquinho, não depende só de mim eu ser o único provedor da casa. Não depende só de mim. Tem portas, queridos, que Deus fecha para ninguém abrir. Se o trabalho para você for um ídolo, se você coloca no trabalho a tua esperança, se você coloca em pagar seus boletos, o teu socorro, né? A tua vida, o teu papel, Deus pode tirar de você tudo isso só para você colocar no lugar correto o Senhor na sua vida. Porque nós homens temos uma essência, nós não temos um papel. Nós temos uma essência. Cuidar, proteger e se sacrificar. O trabalho, nesse pilar de essências, ele está mimetizado. Ele está ali embutido. Você cuida da tua família como? Também trabalhando e trazendo dinheiro para casa, óbvio. Você também protege a sua família como? Protegendo a sua família financeiramente. Você não vai entrar em roubada. Você não vai financiar qualquer coisa. Básico. Você se sacrificar pela sua família também tem um pouco de trabalho nisso. Você vai fazer o que tiver ao seu alcance, de maneira sacrificial, para que a tua família não fique desassistida. Mas o dia que a crise bater na sua porta e Deus fechar todas as portas, o que vai sobrar de você? O que vai sobrar de você? Ok? Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão todo mundo caladinho? Né? Então, assim, eu tenho visto já há alguns bons anos aqui no Instagram algumas figuras falando assim, de maneira taxativa, de maneira assim, até metódica, né? Homem, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. E não estão errados. Que a gente nasceu para isso, né? A gente nasceu só para isso. Deus coloca dentro da gente dons que precisam ser exercidos. Deus nos deu a essência de cuidado que vai muito além de simplesmente pagar boleto. Você precisa chegar em casa no final do dia, se você trabalhar fora, e precisa pegar o bastão da tua mulher e falar assim, olha, deixa comigo agora. Deixa comigo. Porque a tua mulher é a parte mais fraca. Ela é a parte mais frágil. Ela já ficou o dia inteiro trabalhando com um monte de coisas. A maioria delas não remuneradas, mas absolutamente essenciais. Aí você chega em casa como cansado do trabalho. Você quer fazer o quê? Eu vou tomar um banho, vou pôr um pijama e vou jantar, né? Com certeza está pronta a minha janta.
e vou ligar a TV, vou descansar, né? 90% dos homens que colocaram na cabeça que ele tem um papel, e o papel dele é pagar boleto, faz exatamente isso. Eu já tive nesse lugar. Era o que eu fazia. Era o que eu fazia. Né? Só que a gente tem uma estrutura física, nós temos um corpo que nos permite uma milha a mais, uma segunda, uma terceira milha a mais. A gente consegue, na nossa própria natureza, a gente consegue superar as mulheres na resistência ao cansaço. O nosso corpo, queridos, o nosso corpo foi feito para porrada. Foi feito para peso. A menos que você seja um operário de obra, eu estou dizendo que servente e pedreiro, alguém que carrega peso o dia inteiro, alguém que tem que levar peso na raça, né? Você trabalha com mudança, você trabalha num depósito, você carrega saco de cimento, de argamassa o dia inteiro. Você realmente fica exausto. A menos que você tenha esse tipo de trabalho, eu acho pouco provável que alguém esteja me assistindo e que tenha esse tipo de trabalho, né? Porque chega em casa cansado, quer ficar com a esposa, né? Ainda faz muita coisa. A menos que o seu trabalho seja extremamente de cansaço, assim, extremamente difícil, aquele cansaço físico extremo. O que é a melhor resposta para o cansaço físico? Exercício mental. Se você trabalha o dia inteiro sentado, ou dirigindo, né? Você tem um cansaço físico menor. A melhor coisa que tem para você fazer, chegou em casa, né? Arrumou umas coisas, vai para academia. Vai cansar fisicamente, não é assim? A gente naturalmente não age dessa forma. Você descansa fazendo uma atividade física, um exercício físico. Então veja, até o cara que trabalha muito, com muito peso, ele tem a oportunidade de chegar em casa e descansar o corpo dele exercendo o chamado que ele tem para todas as outras coisas. Né? E cá para nós, se você estiver bem alimentado, você tomou um banho, cara, você está quase zero. Está quase zero. Então você não pode abraçar essa ideia vendida na internet para que você seja um cara respeitado. Já viu isso? A gente que é homem, a gente é muito trouxa. Muito trouxa. A gente que é homem olha para um cara assim, bem de vida, um cara rico, que trabalha sem parar, a gente tende a admirar esse cara. Ó, o cara conquistou coisas ali, né? Conquistou uma posição de respeito. Né? Eu tenho pavor disso. Pavor disso. Olha aqueles caras assim que eles nunca fizeram nada de medicina, de direito, mas eles chamam de doutor. Já viram isso? Doutor fulano tá aqui, mas doutor fulano, doutor, ele é médico? Juiz? Não. Ah, tá, ele é só rico. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que é chamado de doutor, porque o cara é rico. Isso é patético. Patético. E a gente admira esses caras. Né? Sabe por que a gente admira esses caras? Porque o nosso Deus continua sendo Mamon. Esse discurso de que homem paga boleto, homem tem que priorizar só trabalho, tem embutido dentro dele uma idolatria ao dinheiro. Você está nessa corrida, achando que você está bombando,
achando que você está abafando, né? Você pode estar indo pro inferno, cara. Pro inferno. Agora veja, eu vejo até uma boa intenção por trás disso, porque tem muito vagabundo hoje em dia. Tem muito vagabundo hoje em dia. Tem uns caras que me procuraram no direct já que vocês não acreditam na conversa. Vocês não fazem ideia da conversa. É o cara assim que tem um subemprego e ele no subemprego quer só pagar boleto. É surreal. Surreal. É mais fácil a gente se acomodar na questão da provisão financeira. É muito fácil. Muito fácil. Mas o nosso chamado, ele é muito mais profundo. O nosso chamado, ele requer uma entrega diferente. Ele requer um envolvimento diferente. Ele requer que você faça coisas que você naturalmente não será capaz de fazer. Presta atenção nisso. Deus requer de nós certas coisas no espírito que nós por nós mesmos não somos capazes de fazer. E Ele requer isso de nós. Enquanto você achar que o seu negócio é pagar boleto, você não vai nem passar perto de saber do que se trata isso. Você não vai nem passar perto. Sua vida vai passar diante de você igual um trem que está numa viagem. Quando você menos esperar, né, acabou o seu ciclo de emprego. Já pagou o seu ciclo de trabalhabilidade. Você já venceu. Já chegou numa idade que já não é nem atrativo ter você como prestador de serviço ou funcionário. Acabou. Acabou. Mas enquanto está tudo bem, enquanto você tem saúde, enquanto o seu saldo na conta está verde, está no crédito, né? Não está no débito, você não vai sentir muita falta disso. Sabe por quê? Porque o seu Deus continua sendo dinheiro. E o Deus do dinheiro, ele é muito útil. Ele compra muitas coisas. Mas o preço que você paga para servir esse Deus é um preço alto demais. E Jesus nos traz isso, né? Olha, é impossível você servir a Deus e servir ao dinheiro, às riquezas. São dois senhores. Não é Deus e o diabo. É Deus e Mamon. Se você caiu nessa rede, se você entrou de cabeça nesse negócio, acha que negócio de papel, que o homem tem que pagar boleto, que Deus te livre de você não poder mais trabalhar, querido. O dia que você não puder mais trabalhar, você vai se matar. Você vai se matar. Vão ter que te segurar, pra você não cortar seus pulsos. É isso que você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se resume a isso?
Porque se pagar boleto abençoasse tanta gente para o reino de Deus, como se propõe, a gente não estaria tendo essa conversa. A sua mulher precisa de um marido completo. Sua mulher precisa de um apoio que só você pode dar para ela. Teus filhos precisam de você, não para pagar o boleto da escola. Teus filhos precisam de você. Enquanto você não entender isso, você não vai entender o sentido da sua existência. Você não vai entender. Mas se você continuar com as mesmas conversas, com os mesmos caras, e ficar só nessa, se você não buscar uma conversa com Jesus, você vai continuar sendo enganado. A gente tem que mudar os nossos olhos, queridos. A gente precisa urgentemente mudar os nossos olhos. A gente precisa colocar um olhar espiritual, uma meta para a vida eterna. Ainda que você tenha que trabalhar 2, 3 turnos. Ainda que você tenha que fazer plantões. Há momentos para tudo na nossa vida. Tudo. Você foi feita à imagem e semelhança de Jesus. Você já pensou se Jesus tivesse vindo ao mundo só para pagar boleto? Você consegue vislumbrar a tragédia que seria se dissessem para Jesus que ele tem um papel de trabalhar e pagar boletos desde criança? Não tem condições. Então você vai ter que orar mais, querido. Você vai ter que começar a correr atrás de muito tempo perdido. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Ele vai te mostrar tudo aquilo que Ele almeja de você. E você vai entender que tem uma vida inteira para ser vivida de um jeito completamente diferente. Foge dessa mentira de que você nasceu para pagar boleto. Foge disso. Quem está nessa onda serve o dinheiro. Tem o dinheiro por Senhor e não por servo. Amém, queridos? É o que eu queria deixar com vocês hoje. E espero em Deus que essa mensagem chegue para muitos homens que precisam rever muitas coisas em suas vidas. Amém, Walter. Amém. Então é isso. Vocês fiquem com Deus. E a gente vai se vendo por aí. Abraço.